tema da palavra hoje é quando Deus se deixa vencer. Repita comigo, quando Deus se deixa vencer. A pergunta é possível vencer a Deus? Essa é a pergunta dessa manhã. E eu quero ministrar para você uma palavra que Deus me deu quando a gente estava lá na Jordânia, um dia antes de ir ao Vale de Jaboque. Deus me deu uma palavra. Eu confesso que quando eu prego a palavra de Peniel no encontro, eu confesso para os irmãos que eu não tenho muita revelação de Peniel. Nunca tive uma grande revelação, sempre prego a palavra de alguém em Peniel. Eu sempre, quando eu termino de pregar Peniel, saio em Cristo. Meu Deus, é sempre aquela mesma palavra, a mesma coisa, não tem uma revelação. Mas eu já preguei essa palavra Peniel dezenas de vezes. Mas o dia que eu estava na Jordânia, Deus me deu uma palavra sobre Peniel. Eu quero compartilhar com você. Tem essa palavra gravada lá, que a gente fez em Peniel, ainda não publiquei, porque precisa ser uma novidade para você, né? Você quer, quantos aqui são pais de homens aí, de meninos? Levanta a mão, faz assim. Então, você já lutou com seu filho já? Uma vez? Porque o menino tem essas coisas de querer lutar, não é? O menino gosta da luta e tal, aí você começa a lutar, ele te dá uns murros aí na barriga e tal. E aí você começa a lutar com ele, você dá murro nele também, devagar, é claro, porque sua força é desproporcional ao seu filho. Mas aí vocês lutam, e aí no final você deixa ele vencer. Não é? Para ele ficar feliz, para ele achar que é forte, para ele achar que é poderoso e tudo. Você deixa ele vencer, e aí você dá aqueles 3 tapinhas, não é? Sabe os 3 tapinhas lá do UFC, quando a pessoa desiste? Lá no UFC, o UFC é uma organização de lutas. E aí o cara está lutando lá, quando alguém dá 3 tapinhas, acabou a luta. Ele está falando, eu desisto. Então com seu filho, às vezes você fez isso também. Você deu aqueles 3 tapinhas ali, teve aquela luta e você se deixou vencer. Agora, a pergunta é, por que Deus se deixa ser vencido? Por que Deus se deixa vencer? Essa é a pergunta para você nessa manhã. Primeira coisa, na nossa caminhada cristã, a primeira coisa que eu tenho para falar com você, não lute com a pessoa errada, lute com Deus. Eu sei que isso pode parecer esquisito ou estranho, porque luta, parece que eu estou falando de uma demanda, mas às vezes nós temos demandas. E às vezes a nossa luta é com Deus. A verdade, a maioria das vezes. Eu vou explicar para você melhor. Mas antes, eu preciso ler um texto que está aqui em Gênesis, no capítulo 25, no verso 24 e 26. Nós não vamos projetar a Bíblia aqui hoje por causa da foto. Gênesis capítulo 25, vamos ler do versículo 24 ao 26. Aqui diz assim, cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro um ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Aqui a Bíblia está falando de Jacó. Quando Jacó nasceu, ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão, porque ele queria ser o primogênito. Desde o ventre, a palavra de Deus diz que já havia uma guerra entre eles, lá no ventre. A palavra que Rebeca recebeu é que havia 2 nações ali, e as 2 nações seriam poderosas. E aí quando Esaú nasce, lá vem Jacó agarrado ao calcanhar do irmão, porque naquela época o primogênito tinha direito de receber 2 vezes mais a sua herança do que os demais irmãos. Ele tinha porção dobrada sobre os seus irmãos. Por isso Jacó ele já nasceu querendo trapacear, porque o nome Jacó é trapaceiro, é suplantador, ou seja, aquele que toma o lugar.
Quando ele nasceu, ele tentou tomar o lugar do irmão. E aí então ele recebeu o nome de Jacó, enganador, suplantador, mentiroso. Ele era tudo isso. Ele era tudo isso. E no decorrer da vida de Jacó, você percebe que a vida dele foi uma vida de mentiras, uma vida de enganos, onde ele não só tentou trapacear lá no ventre, mas ele também se aproveitou de um momento de fragilidade do seu irmão, quando seu irmão chegava de uma caça, e aí ele compra o direito de primogenitura do seu irmão por um prato de lentilhas. Ele compra ali o seu direito de primogenitura, mas no dia de receber a bênção, porque o seu pai, Isaque, ia liberar uma bênção sobre os filhos, ele mais uma vez engana seu pai, se faz passar por seu irmão Esaú, enquanto Esaú estava caçando no campo para trazer uma comida para o seu pai, ele vem, prepara uma comida, entrega para o seu pai, e ele toma o lugar do seu irmão. E aí então ele recebe a bênção mais uma vez, ele trapaceia. Por causa disso, ele foi ameaçado de morte, porque o seu irmão era muito forte, era um caçador, era alguém poderoso. Ele foi ameaçado de morte, ele então foge. Ele sai daquele país, ele vai sozinho para um outro país, um lugar distante, talvez 2.000 quilômetros de onde eles moravam. E ali ele fica por 20 anos. Jacó fica 20 anos na terra do seu sogro, em Harã. Eu sei que a vida de muitas pessoas, mesmo pessoas que são crentes, que são nascidas de novo, elas se parecem com a de Jacó, porque é uma mentira, porque trapaça, porque é querer levar vantagem. E nesse caso, eu te digo, lute com Deus. Lute com Deus. Você precisa de uma luta com Deus, você precisa lutar com Deus. Agora nós precisamos entender que lutar com Deus é diferente de lutar contra Deus. São duas coisas completamente diferente, porque quando você luta contra Deus, você não pode vencer. Da mesma forma que seu filho também não pode vencer você naquela luta, porque a sua força é desproporcional à força dele. Mas na nossa vida, na nossa caminhada cristã, na nossa história de vida cristã, em alguns momentos nós vamos ter que nos deparar com Deus, nós vamos ter que lutar com Deus. Mas eu te digo, lute com Deus como homem. Lute com Deus como homem. Quando você luta com Deus, não é para que Deus seja transformado. A luta com Deus é para que você seja transformado, porque Deus não precisa ser transformado. Deus conhece você, Ele conhece suas qualidades, Ele conhece suas fraquezas, portanto, lute com Deus. Não sei, talvez haja alguém aqui que está assim, está nessa condição de Jacó. Jacó, ele ficou 20 anos na casa do seu sogro, e foi um tempo onde ele prosperou, mas por outro lado, foi um tempo de muito sofrimento, onde ele foi muitas vezes enganado, e não tinha ainda o seu caráter totalmente transformado, não tinha, muitas demandas para resolver, muitas situações para resolver. Nós que somos de Deus, nós não podemos ter demandas para resolver. Tem algum problema, alguma situação que você precisa resolver com alguém, então resolva, vá até ela, lute com Deus. Talvez é financeiro, pague as contas. Lute com Deus. Vá para a presença de Deus. Deus se deixa vencer quando a única coisa que importa é você ficar face a face com Ele. Aqui em Gênesis, no capítulo 32, Gênesis capítulo 32, versículos 22 e 23. Deus se deixa vencer quando a única coisa que importa é você ficar face a face com Ele. Olha só, Gênesis capítulo 32, versículos 22 e 23, diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. Deus se deixa vencer quando a única coisa que importa é você ficar face a face com Ele. Agora preste atenção, eu vou falar para você aqui porque é importante. A palavra diz que Jacó fez passar tudo que ele possuía. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que há coisas que interferem no nosso relacionamento com Deus. Eu sei que talvez você não seja assim, mas há pessoas que deixam coisas interferir. É família interferir, é dinheiro, é bens,
posição. Meu irmão, esquece tudo isso, porque Jacó, ele era alguém poderoso. Ele tinha voltado lá da terra do seu sogro, lá de Harã, muito rico. Muito rico. Ele estava muito rico. E não só riqueza ele tinha uma grande família, ele tinha 11 filhos, ele tinha muitos servos, ele era alguém poderoso, ele não era uma pessoa qualquer. Mas a palavra diz que quando ele chegou no Val de Jaboque, ele fez passar tudo o que possuía. Não houve mais interferência das suas esposas, não houve interferência dos seus filhos, não houve interferência dos seus servos, dos seus animais, da riqueza que ele possuía. A palavra diz que ele fez passar tudo para o outro lado. Tudo para o outro lado. E ele ficou só, face a face com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes é necessário você fazer passar tudo. Faz passar tudo. Fica face a face com Deus. Lute com Deus. Faça passar tudo. E fique lá você para lutar com Deus. Lute com Ele. Lute como homem. Jacó fez passar tudo. Ele não queria nenhuma interferência. Era só ele e Deus. Sabe quando é só você e Deus? Ontem eu estava orando aqui e o pessoal interferiu na minha oração aqui, ó. Né, Vitória? Vitória estava? Você estava, Vitória? Estava, né? Mas elas estavam montando, tinha que montar a ceia, mas eu percebi que elas ficaram constrangidas de interferir na minha oração com Deus ali ontem. Mas não tem problema, nesse caso foi bom, não teve problema. Mas se eu estou falando de você não deixar nada interferir no seu relacionamento com Deus, porque às vezes nós colocamos muitas coisas, às vezes nós nos apoiamos. Oh, meu Deus, misericórdia, tem alguém me ligando aqui, mas está no silencioso. Então, às vezes tem pessoas que elas interferem no nosso relacionamento com Deus. Eu estou falando de você ficar face a face com Deus. Resolva o seu problema com Ele. Não é com outra pessoa, não é com a sua família, não é com o dinheiro que está na sua conta, não é com os servos que você tem, nada disso. É você e Deus. Deus se deixa ser vencido quando você fica face a face com Ele. É necessário, meu irmão, ficarmos face a face com Deus. Mas eu estou falando você e Deus. Você e Deus. Fala para o seu irmão. Você e Deus. Fala para ele, lute com Deus. Por mais que você seja rico, vai chegar um momento que essa riqueza que você tem, ela não vai ser capaz de resolver o seu problema. Por mais que você tenha influência, vai chegar um momento que essa influência não vai ter poder para te ajudar. Por mais que você conheça pessoas, por mais que você seja conhecido, a sua fama não vai resolver o seu problema. É você e Deus. Então olha, no Val de Jaboque, lute com Deus. Lute com Deus. Pastor, mas eu não tenho que lutar, não é com o diabo, não. Porque a Bíblia diz que a nossa luta é contra o diabo. Sim. A primeira coisa é você identificar quem é o seu principal inimigo. E eu te digo, a maioria das vezes, seu principal inimigo é você mesmo. Nesse caso, lute com Deus. Há situações que o diabo nos resiste, é fato. Mas quando o problema é caráter, não adianta expulsar o demônio, porque não tem nada a ver com isso. Não adianta você expulsar o demônio para você ter mais caráter. Não, isso é impossível. Às vezes é necessário uma transformação total. Nesse caso, você tem que lutar com Deus. Deus se deixa vencer quando você decide lutar por aquilo que você busca. Olha o verso 24 e 25. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. A pergunta que eu tenho para você é: o quanto você está determinado a mudar? Não, pastor, eu quero ser isso aqui que eu sou. Ok, então não vá para Peniel. Se você quer continuar como você está, se você está feliz, talvez você é alguém santo, amém, glória a Deus por isso. Mas o quanto você quer ser transformado por Deus, isso vai determinar a sua vitória. Isso vai determinar a sua grande vitória sobre os problemas. A palavra diz aqui que ele estava só com Deus, ele lutava com Deus. Olha o verso 25. Vendo este que não podia com ele, vendo quem? Vendo Deus.
que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Quando você vai lá e luta com seu filho lá, ô Christian, é 3 tapinhas. Mas Deus não, foi um toque. Tum! Deslocou a coxa de Jacó. E a Bíblia diz que Jacó manquejava. Saiu de lá mancando. Porque quando você tem um encontro com Deus, Ele vai deixar uma marca em você. Essa marca foi negativa? Não, não foi. Quando Jacó lembrar daquela luta, ele vai lembrar que foi lá que ele foi transformado. E é necessário passarmos por Peniel, porque Peniel é face a face com Deus, Peniel é ficar face a face com Deus, e é lá que o Senhor vai te tocar. Mas Ele vai te tocar para desistir da luta, para falar: você venceu. Você venceu, você agora vai ser transformado. Irmãos, quem pode vencer Deus? Mas a palavra diz que Jacó lutou com Deus e venceu a Deus. Deus se deixou vencer por Jacó. O quanto você está determinado a receber aquilo que você busca, o quanto você está determinado a ficar face a face com Deus, a passar tudo que você possui, sua família, seus bens, seus servos, tudo, e ficar face a face com Deus. O quanto você está determinado a buscar a bênção de Deus na sua vida. Porque Jacó estava tão determinado que Deus falou com ele: me larga. Ele falou: não te largo. Eu não te largo porque você não precisa mudar, mas eu preciso. Eu não te largo enquanto você não me transformar, enquanto você não me mudar, eu não te largo. Eu quero ser transformado, eu estou com medo de morrer. Eu fui uma mentira, eu trapaceei. O que vai determinar se você vai vencer ou não é a sua determinação, a sua força em lutar com Deus. Sei que alguém pode até estar entendendo errado o que eu estou falando aqui, mas às vezes é necessário, irmãos, estarmos face a face com Deus. Deus se deixa vencer quando você não abre mão de ser abençoado. Verso 26, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Se você é alguém que não abre mão da sua bênção, então lute com Deus. Se você não quer abrir mão daquilo que Deus te prometeu, lute com Deus. Aqui a Bíblia mostra o quanto ele estava determinado. Ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. É isso que você tem que falar face a face com Deus. Senhor, eu quero ser transformado. Eu não quero mais ser o Jacó. Eu não quero mais ser o mentiroso, o trapaceiro. Desde o começo eu trapaceei. Desde o início eu quis aquilo que era do meu irmão. Eu quero uma transformação. Irmão, o encontro com Deus pode transformar a sua vida. O encontro em Peniel, face a face com Deus, pode transformar você. Porque o que Deus disse para Jacó foi: me larga. Ele disse: não posso. Não posso, porque eu tenho que ser transformado. Eu não aguento mais como eu sou. Eu não quero mais ser o Jacó. Me ajuda. Quantos querem ter um encontro com Deus aqui? Diga amém. Pergunta para o seu irmão: você quer ter um encontro com Deus, meu irmão? Ninguém nunca vai poder lutar com Deus e vencê-lo. Mas lutar com Deus nada mais é do que lutar pela nossa transformação pessoal. Diga: lutar com Deus é lutar pela minha transformação pessoal, pela minha transformação de caráter. Lutar com Deus é receber uma identidade nova. Vocês não tomaram café mesmo, né? Diga: lutar com Deus é lutar por uma nova identidade, é lutar por uma nova condição de vida. Isso é lutar com Deus, porque quando você luta com Deus, é isso que vai acontecer com você. Deus se deixa vencer quando você não tem vergonha de se expor, de expor quem você é. Olha o verso 27. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. A resposta dele foi: mentiroso, esse é meu nome. Trapaceiro, suplantador,
É isso que eu sou. Sabe? Você percebe que naquele momento ali, Jacó não tentou esconder quem ele era durante toda a sua vida. Ele quis ser o irmão dele. Ele se fez passar pelo irmão. Mas naquele encontro com Deus, não. Naquele encontro com Deus, ele disse: eu sou Jacó. Naquele encontro com Deus, ele disse: eu preciso de mudança. Porque minha vida é uma mentira. Eu preciso de uma transformação pessoal. Mas o que acontece? De fato, quando nós lutamos com Deus. Olha só, verso 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Aqui está falando que ele lutou com Deus e prevaleceu contra Deus. Na luta com Deus ele prevaleceu. Mas sabe o que aconteceu quando ele prevaleceu naquela luta? Ele prevaleceu porque ele queria muito ser abençoado. Ele prevaleceu porque ele fez passar tudo, ele não deixou nada interferir. Ele prevaleceu ali porque ele ficou face a face com Deus. Meu irmão, nós precisamos ficar face a face com Deus. Ficar face a face com Deus é relacionamento com Deus. É muito importante o relacionamento aqui com os irmãos. Estarmos aqui num culto tão abençoado, onde nós podemos adorar junto ao Senhor, ouvir uma boa palavra, mas é tão importante você ter o seu tempo com Deus, é tão importante você ter o seu Peniel. E aqui, o verso 28 diz que o nome dele foi trocado na Bíblia todas as vezes que há uma troca de nome, há uma troca também de identidade, condição. Deus falou para ele: tá bom, agora você venceu, mas o seu nome vai ser mudado, você não vai chamar mais suplantador, você não é mais enganador, você se chamará Israel, porque lutaste com Deus. O seu nome é Israel. Primeira coisa que Deus muda quando você tem um encontro face a face com Ele, Ele vai mudar a sua história. Pastor, a minha história é uma história de fracasso. Pois é, Deus quer mudar isso, meu irmão. Ele quer abençoar você. Ele quer abençoar a sua casa, a sua família. Ele quer mudar a sua história. Agora acabou, não é mais Jacó. Agora você é Israel, agora você nasceu de novo. Agora você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então você está numa nova condição. Ele muda a sua identidade. Quando você fica face a face com Deus e quando Deus se deixa ser vencido, Ele vai mudar a sua identidade. É uma mudança total. Quando Deus muda a sua identidade, Ele faz de você alguém que era natural para alguém que agora detém a unção, o poder e a glória de Deus. Você nasceu de novo. Você que era alguém totalmente natural, agora você passa a ser alguém espiritual. Isso é que é mudança de identidade. Há muitas pessoas precisando desse encontro com Deus. Sabe por quê? Porque tem demandas para resolver. Situações no casamento para resolver, situações na família para resolver, situações espirituais, situações financeiras, situação de relacionamento. Resolva isso. Lute com Deus, meu irmão. Fique face a face. O que acontece quando Deus se deixa vencer? Ele vai transformar o seu caráter. E mais, Ele vai deixar uma marca em você. Talvez tenha algo na sua vida que aconteceu que foi tão ruim, mas que se tornou uma marca para você. É o símbolo da sua vitória, hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Esse lugar aqui é Peniel. Apaga as luzes aqui, tem gente. Esse lugar é o Val de Jaboque. Esse lugar, um buraco. Não sei se você consegue ver. Apaga essas luzes aqui da frente, aqui, por favor. Isso é um buraco, é uma depressão. É um lugar profundo, um dos poucos rios que tem nessa região. Logo ali em cima já são as montanhas de Gileade. Mas aqui nós estávamos no buraco. Imagina, a palavra diz que Jacó fez passar tudo que possuía à noite. E ele entrou nesse buraco à noite. Uma depressão, um lugar profundo, na maior escuridão. E ali ele lutou com Deus. Olha, meu irmão, às vezes é necessário nós estarmos em Peniel. Naquele lugar que parece que é o fim, que parece que é a nossa derrota.
um lugar de uma depressão profunda, de maior escuridão, um buraco. Isso é Peniel. Mas esse é o lugar que talvez Deus quer te levar. Por quê? Porque é lá que Ele quer ter um encontro face a face com você. Pastor, Deus precisa me levar para um buraco? Deus precisa me levar para uma depressão como essa, para eu me levantar? Depende. Se você for Jacó, sim. Sim. Se você for Jacó, você tem que passar em Peniel. Será inevitável na sua vida. Se você tem sido como Jacó, uma vida de engano, você vai chegar em Peniel, e graças a Deus por Peniel. Graças a Deus por esse lugar escuro de depressão, esse buraco. Graças a Deus por esse lugar, porque ali é que começa o milagre da transformação do caráter. Porque por mais que você consiga muitas coisas aqui nessa terra, não vai ser suficiente para encher você de alegria e de paz. Sabe por que Jacó nunca teve paz? Porque a vida dele foi de trapaça em trapaça. De trapaça em trapaça. Jacó, ele estava voltando depois de 20 anos para sua terra. Ele estava nas montanhas de Gileade quando ele entra nessa depressão no vale de Jaboque. Essa montanha que tem atrás é bem alta, talvez uns 80, 100 metros. É um lugar diferente de tudo que eu imaginava. Mas ele estava vindo, ele precisava voltar para sua terra, para o seu pai. Mas nessa volta, entre o encontro dele com o pai, tinha um irmão. Tinha uma demanda para ser resolvida. Porque Jacó, 20 anos antes, saíra da sua terra por causa dessa demanda. E ele então, depois desse encontro com Deus, ele teme o encontro com o irmão e ele manda um dos seus servos a encontrar com o irmão. Vai lá e avisa a Esaú que eu estou voltando, avisa para ele que eu estou voltando. E aí o servo correu lá, avisou o teu servo Jacó, mandou dizer que ele está voltando. E a Bíblia diz que Esaú vinha com mais 400 homens. Esaú era um perito em caça, um homem poderoso, forte, que vivia nas montanhas de Seir. Era alguém que estava muito poderoso, com muita influência. E ele vem ao encontro de Jacó, e a palavra diz que Jacó temeu. Mas eu te digo uma coisa, o Jacó que saiu desse buraco, o Jacó que saiu de Peniel, do vale de Jaboque, não era mais o mesmo. E agora ele tem uma atitude totalmente oposta a tudo que ele tinha feito até então. Ele pega, separa a sua família e fala o seguinte: olha, vamos mandar um presente para ele. Nós vamos mandar 3 presentes para ele. O primeiro bando, ele separa em 3 bandos a família. Fala, o primeiro vai dar esse presente para ele, para aplacar a ira de Esaú. E logo atrás, no outro bando, mais um presente. E o terceiro também vai levar outro presente para ele. Você imagina, está indo para matar alguém e recebe um presente daquela pessoa. Isso já aplaca a ira. Depois o segundo presente, depois o terceiro presente. E é interessante que Jacó manda que os seus servos tenham respeito pelo seu irmão. E o encontro entre os dois foi tão lindo. Porque quando Jacó encontra com o irmão, e sabe quantos animais Jacó mandou? 550 animais de presente para Esaú. Era muita coisa. Entre jumentos, ovelhas, camelos e bois. 550, não foi um presente qualquer. Nós estamos falando de Jacó. Aquele mesmo que lá atrás comprou o direito de primogenitura, se aproveitando do irmão para ficar rico. Aquele mesmo que se fez passar pelo irmão para ficar rico. Ele chega num ponto que ele entende. Continuo triste. Estou rico, mas estou triste. Mas agora, o novo Jacó que sobe as montanhas de Gileade, ele está diferente. Porque ele não era mais o trapaceiro. Ao invés de tomar,
a bênção, ele abençoa. Porque é isso que acontece quando alguém passa por Peniel. Quando alguém passa por Peniel e luta com Deus, é isso que acontece. Ele passa a ser um abençoador. Ele não precisa mais roubar a bênção de ninguém, porque ele se torna um abençoador. Imagina 550 animais. Mas sabe o que é o melhor de tudo isso? Ele toma o direito de primogenitura de Esaú. Isso é fato, e está na Bíblia até hoje. A descendência, ele passa a se chamar Israel. A descendência de Israel veio de Jacó. Mas quando ele se encontra com o irmão, ele tem uma atitude de reverência ao irmão, ele se prostra. Não sei se eu anotei esse texto aqui, está em Gênesis 33, desculpa. Gênesis capítulo 33, verso 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Olha o que acontece quando Deus se deixa vencer. Porque quando Deus se deixa vencer, não é porque Deus precisa mudar, é porque você precisa mudar. É uma transformação de caráter. Quando é que eu tenho que lutar com Deus? Quando eu preciso de uma transformação de caráter. Eu não estou falando aqui de doença, mas eu estou falando de uma transformação de caráter, transformação de vida. Aí você tem que lutar com Deus. Você não é com o diabo, não é com uma pessoa, é com Deus. A palavra diz que ele se prostra 7 vezes. Ele que tinha tomado o direito de primogenitura, ele se dobra 7 vezes. E ele queria dizer: você é maior do que eu, Esaú. Eu reconheço o seu direito de primogênito. Foi isso que Jacó fez. Por que Jacó fez isso? Porque ele não era mais Jacó, ele era Israel. Era uma nova criatura. E eu e você, como novas criaturas, nós precisamos, meu irmão, entender que o plano de Deus para nós é muito maior e muito mais alto. Que nós estamos numa condição agora muito mais excelente do que antes. Porque nós estamos na condição de abençoadores. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou. Quem? Teu servo. Teu servo. Meu irmão, sabe o que acontece quando você tem um encontro com Deus e Deus se deixa ser vencido? Há uma transformação de vida. Deus cura os traumas. Imagina o trauma entre esses irmãos, uma briga, uma guerra, que começou não quando Jacó trapaceou lá com o prato de lentilhas, mas começou no ventre da mãe. Você percebe que Jacó ele foi totalmente restaurado a reconhecer que seu irmão era maior do que ele. Agora, Deus ele quer curar os seus traumas. Deus ele quer restaurar os seus relacionamentos. Ele quer mudar a sua identidade, o seu nome, a sua descendência, a sua história. Jacó saiu daquele lugar totalmente transformado. Aquele Jacó que trapaceou, para ser o primeiro, agora ele se dobra diante do irmão dele. Agora ele é uma nova criatura. Jacó enganou tantas pessoas para tomar a bênção do irmão, mas ali ele estava abençoando o seu irmão. Nós precisamos ser abençoadores. Olha só, verso 7, chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda os que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti. Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus,
e te agradares de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu o seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me foi à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Quando Jacó sobe do vale de Jaboque, ele se depara com as montanhas de Gileade. Gileade era um lugar onde tinha um bálsamo que era tirado de uma resina de uma planta, e daquele bálsamo eles faziam remédio, e havia escolas de medicinas ali, muitos médicos em Gileade. Aqui, quando você vê ao fundo, é o começo das montanhas de Gileade. Quando Deus se deixa vencer, Ele não vai deixar você na depressão, Ele não vai deixar você na escuridão, no buraco profundo, porque esse lugar é apenas transitório. Mas eu te digo, Ele vai deixar uma marca em você. Jacó ficou com uma marca. Como eu disse, não foi os 3 tapinhas que Deus deu nele, mas Deus deixou uma marca, tocou nele. Quando você medita nesse texto, nessa palavra, quando você olha essa palavra no original, é um toque de forma especial. Quando a Bíblia fala que Deus tocou em Jacó, essa palavra tocou é um toque especial, como se ele estivesse recebendo uma bênção de Deus, e foi de fato o que aconteceu. Jacó ficou marcado por aquele encontro com Deus, mas foi o único homem na Bíblia que nós temos, que a Bíblia fala, que lutou com Deus e venceu. Não lute contra Deus, lute com Deus. Qual que é o propósito disso? É a nossa mudança, é a nossa transformação. Lá em Gileade, era um lugar de cura. E quando você está em Gileade, você é curado. Mas de que eu sou curado? Você é curado de muitos traumas que você teve, do sofrimento do passado, de demandas que você teve. Você é curado de tudo isso, porque Gileade é um lugar de cura.